Também volta ao vivo, como prometido para vocês aqui, recebendo o secretário da Censur, Felipe Alves, para conversar um pouquinho sobre a questão da Censur. Secretário, bem-vindo, boa tarde. Obrigado por estar aqui hoje, porque eu sei que, de repente, vocês todos estão aí numa junção por conta da chuvarada que caiu de ontem para cá, mas, enfim, temos algumas questões, inclusive aproveitar essa questão de chuva para conversar com o senhor aqui. Boa tarde, bem-vindo, viu? Boa tarde, Miguel. É uma alegria estar aqui e, apesar das muitas atribuições da Censur, e ainda mais no início de gestão, mas nós temos que estar sempre atentos e atenciosos com os órgãos de comunicação, afinal é uma forma também da gente se comunicar com a população. Perfeito. A gente está com muitas ocorrências de ontem para cá, poucas delas são da sua pasta. Eu acho que a questão das árvores, se não me engano, 3 árvores. Duas árvores, né? Teve uma ali na Salgado Filho, ali já é Hermes da Fonseca, né? E outra em Cidade Alta. Cidade Alta. Logo cedo o pessoal da Censur chegou, junto também com o pessoal de Corpo de Bombeiros, enfim. Nessa chuva, a não ser a questão das árvores, teve mais algum ponto que é de responsabilidade do Censur que foi afetado na chuva? Não, nós tivemos essas 2 ocorrências, de 2 árvores que caíram, uma na Hermes da Fonseca e a outra em Cidade Alta. Prontamente nós acionamos de madrugada o Corpo de Bombeiros, que como serviço de emergência eles fazem esse primeiro contato e quando há interrupção de via eles fazem esse serviço e nas primeiras horas do dia nós cuidamos de fazer a remoção. Essas situações já foram resolvidas. Nós temos um trabalho preventivo, inclusive nós temos aí, para que se tenha ideia, cerca de 80 mil árvores em toda a cidade. Tivemos essas 2 ocorrências que o fato de nós termos o trabalho preventivo também não torna impossível, quando há situações como essa de grandes chuvas, com ventos fortes, de situações como essa, mas nós temos feito um trabalho preventivo nessa questão de podas, inclusive em grandes avenidas de Natal para prevenir situações como essa. Temos um monitoramento das áreas mais suscetíveis de situações como essa e sempre procuramos agir preventivamente. Secretária, a Censur é uma secretaria sensível por conta da proximidade que tem com a população. A secretaria a qual o senhor está à frente dela, hoje é responsável pela questão de praças públicas, da limpeza de canteiros, iluminação pública, mobiliário urbano, enfim. Nós temos hoje uma demanda muito grande em relação, principalmente, eu tenho conversado com o senhor, é importante colocar para vocês que o secretário, desde que tomou posse, se colocou à disposição para que a gente possa conversar e a cobrança, que ele falou isso para mim, eu repito para você, o que tiver de cobrar, pode cobrar que a gente vai responder. Mas houve nesse ato, de um tempo para cá, uma reclamação muito grande da população em relação à questão de iluminação pública. Nós temos muitos pontos na cidade hoje, na escuridão total, no breu total. Como é que o senhor pegou essa secretaria e o que a gente pode dizer para essa população que teme? Porque a iluminação pública tem tudo a ver com segurança também. Como é que o senhor pegou a secretaria e quais são os próximos passos para tentar regularizar isso aí? Perfeito. Primeiro, eu quero dizer que a gente tem que olhar para frente, e tomar realmente iniciativas que busquem solucionar os problemas que existem. E realmente, na questão da iluminação pública, que é um serviço essencial, é um serviço, talvez, é a principal atribuição da Censur, nós encontramos numa situação difícil, pois a secretaria estava sem contrato de manutenção da iluminação pública. Nós temos um contrato de expansão da iluminação em LED, que é levar a iluminação em LED por toda a cidade, mas, infelizmente, nós encontramos a secretaria sem o contrato de manutenção, que é o que me permite fazer a substituição da lâmpada, pontualmente, aquela lâmpada que estava queimada. O que é que nós fizemos, uma vez diagnosticando essa situação? Nós começamos a fazer um planejamento da expansão em LED, atacando as áreas mais caóticas, mais críticas, que era inclusive a zona norte de Natal, bairros como Nossa Senhora da Apresentação, Lagoa Azul, Potengi, Pajuçara, uma situação muito crítica. E aí nós começamos realmente a atacar essas áreas com a expansão em LED, indo aos locais mais críticos, mas é importante que se diga que são serviços distintos, O que me permite fazer a troca daquele esporte específico é a manutenção
que eu, infelizmente, encontrei a secretaria sem esse contrato. No entanto, estamos dando andamento ao processo licitatório da manutenção, né? Já abrimos o processo licitatório, né? Estamos estudando aí alternativas mais velozes para que nós não tenhamos que esperar, né, até o fim de um processo licitatório tradicional. E, ao mesmo tempo, a expansão ela está avançando. Inclusive, eu recebi esse relatório hoje, nós já atuamos aí desde o início da nossa gestão, nós temos aí um cenário que tínhamos registrados, isso não é tão exato, porque existem muitas situações, Miguel, que a lâmpada está lá apagada, a rua está escura, mas isso não está nos nossos registros. Uhum. Embora que quando eu comecei, né, a falar sobre esse assunto, os registros aumentaram bastante, o que é bom, porque isso nos dá elementos, né, de melhor solucionar o problema. Mas o fato é que, né, a partir, né, dessa ação, nós já temos aí uma redução significativa, em média, aí, uma redução de 1.000 postes que foram recuperados, expandindo aí, né, através de aproximadamente 7.000, né, novas lâmpadas de LED instaladas na cidade. Então, já é um avanço, né? No entanto, como se sabe, é uma situação que a gente não consegue resolver do dia para a noite, por isso também eu tomei a iniciativa de falar com as pessoas, falar através dos órgãos de imprensa, pedir um pouco de paciência, porque existe um processo licitatório, mas, ao mesmo tempo, nós já começamos a agir, né, através da expansão de LED que tem realmente tomado aí conta da cidade. Vamos lá, pessoal. São dois processos diferentes. Um é a questão de expansão de LED. O que é isso? Trocar lâmpadas antigas por lâmpadas novas de LED. Isso. É um contrato com a empresa. Outro é outra empresa com outro contrato, com outro trabalho, que é a substituição de lâmpadas que estão apagadas. O senhor me disse que não pegou uma empresa contratada para isso. Visto a necessidade e até mesmo a questão da necessidade da população em relação a isso, porque o processo licitatório, pessoal, requer tempo, porque tem uma burocracia que ele precisa obrigatoriamente cumprir. Ponto. Mas nós temos um problema. Nesse caso, não pode ter um contrato emergencial? Pode. Eu acredito que é uma situação que realmente se encaixa perfeitamente e nós estamos direcionando nesse sentido para uma situação de um contrato emergencial ou adesão a uma ata também, que é um processo mais célere, mas temos de também proceder da forma adequada, juridicamente falando. Eu, como gestor, não posso apenas ter a vontade de fazer aquilo. Nós temos que seguir todo o trâmite, e mesmo um processo emergencial, ele tem um trâmite que também não é do dia para a noite. Né? Você é o gestor. Tem uma pergunta aqui para a gente. Coloca aqui, por favor, Javu, a pergunta. Qual o prazo para os telefones da ouvidoria e o setor de departamento de iluminação pública voltarem a receber ligação? Pelo que eu tenho conhecimento, nós estamos recebendo as ligações. Não é à toa, inclusive, que todo dia é atualizado esses registros de situação de iluminação. No entanto, diante dessa pergunta, eu vou checar se há alguma dificuldade, mas para mim é novidade. Essa questão aí, secretário, não é nova. A gente tem recebido aqui muitas queixas da dificuldade que as pessoas têm de entrar em contato com a secretaria. Eu não sei até se a gente está... E aí é interessante falar com sua assessoria para a gente disponibilizar quais são os números. Perfeito. E a gente começar a criar um hábito das pessoas entenderem e nós da imprensa divulgar, porque talvez as pessoas possam estar entrando em contato com algum outro número ou realmente ter esse problema, é bom que o senhor possa olhar. Ou até, Miguel, também a dificuldade não ser na comunicação, e sim na solução do problema. Uhum. Na solução do problema, que realmente... diante dessa dificuldade da manutenção, estão acontecendo as situações das pessoas fazerem um registro já há muito tempo e não ter a solução desejada no tempo razoável. O senhor pede um pouco de paciência para poder organizar essa questão, seja de forma emergencial ou de forma definitiva num contrato, para uma equipe para trocar, substituir as lâmpadas que estão queimadas. Eu estou repassando isso para a população. O que ele está dizendo é o seguinte: algumas coisas ele não pode fazer de imediato, tá. Mas uma queixa grande que a gente tem aqui, que recebe, aí eu queria tirar a dúvida com o senhor, é porque mesmo a gente tendo, de vocês da secretaria, essa coisa do assumir que não tem uma equipe para trocar as lâmpadas por conta de um contrato, a gente tem uma cobrança da TIP.
da taxa de iluminação pública. E aí eu queria perguntar para o senhor o seguinte, muita gente traz essa demanda. Miguel, eu sou obrigado a pagar a taxa de iluminação pública se o poste da minha rua está apagado, a lâmpada está queimada. E aí, secretário? Na verdade, através desses recursos, né, da COSIP, da Contribuição de Iluminação Pública, é que nós realmente temos recursos para fazer frente às despesas de iluminação. A expansão, por exemplo, da iluminação em LED, ela é paga através dos recursos da COSIP. Nós temos, por exemplo, uma equipe de iluminação, fiscais de iluminação, que também é pago com esse recurso. Então, há uma série de despesas que são realmente pagas com a taxa de iluminação pública. Né? Não é uma despesa, é uma receita que está prevista constitucionalmente, não é vinculada ao fato da luz estar acesa ou não, mas o que eu quero dizer é que, de fato, eu, como gestor, como secretário da pasta, entendo que essa é uma prioridade absoluta. E as pessoas têm direito de fazer essa crítica, porque se você está pagando uma taxa, especialmente em razão daquele serviço e não está tendo, elas têm todo o direito de reclamar e eu reconheço essa deficiência. Mas nós estamos realmente fazendo o possível para, no menor espaço de tempo possível, nós não zerarmos, porque existem demandas todo dia, né? Mas nós, pelo menos, alcançarmos índices aceitáveis. Secretário, o senhor começou hoje a nossa entrevista falando sobre olhar para frente. Mas, obviamente, o olhar para trás, ele implica na questão do que a gente vai fazer para frente. O senhor é gestor, ordenador de despesa, o senhor tem um controle dos contratos que o senhor tem na sua secretaria, o senhor entende, vê, obviamente, que cada contrato tem um prazo. Por que será que não foi organizada essa questão de um contrato na última gestão? Volto a dizer, você fala em a gente olhar para frente, mas não tem como eu olhar para frente se o que não foi feito para trás está me afetando hoje. O que pode ter acontecido? Eu acho que houve um erro, Miguel, de avaliação. Acredito que, crendo que a expansão em LED ocorreria numa velocidade tal que fosse tornar desnecessária a manutenção. Um erro de avaliação, mas que nós estamos tentando corrigir. Tá, vamos aqui. Temos o senhor falando sobre a questão de ter um pouco de paciência, já colocamos aqui a necessidade da parte burocrática de uma licitação para que realmente tenha uma equipe para trocar a lâmpada queimada e falamos sobre a expansão de LED que o senhor colocou que está a todo vapor. Existe uma programação para essa expansão de LED? Existe um mapa? Miguel, a gente vai organizar, vamos priorizar aqui esse bairro, depois vai para esse bairro. Por que eu estou te perguntando isso? Porque é importante, as pessoas ficam ansiosas para saber. E elas deixam de cobrar quando entendem. Por exemplo, se hoje eu estou no Panatiz, eu já avisei que depois do Panatiz eu vou para o Nossa Senhora da Apresentação, a pessoa entende que existe um critério, uma sequência. Uma sequência. Existe essa sequência, tem um planejamento ou é de acordo com a maior necessidade, como o senhor colocou? Não. Primeiro, relembrar que quando nós assumimos, realmente nós colocamos o critério de atingir as áreas com maior necessidade, situação mais crítica. Por isso que partimos logo para a Zona Norte de Natal, bairros muito grandes, né, como Nossa Senhora da Apresentação, Lagoa Azul, enfim. Nós já melhoramos a situação nessas áreas. Já temos aí um registro que aponta que a situação melhorou, nós conseguimos expandir o LED, e e estamos agora em outras áreas, embora haja equipes também que permaneceram na Zona Norte. Pelo tamanho na Zona Norte, pela importância que tem, eu também não posso simplesmente abandonar essa região. Então, há equipes identificando essas áreas mais críticas e atuando. Nós estamos agora em 3 bairros com uma espécie de mutirão, que é o bairro do Planalto, que também é muito grande, o bairro de Ponta Negra e o bairro de Neópolis, né, que também tinham situações muito críticas na nossa ordem de necessidade. Estamos fazendo durante toda a semana esses 3 bairros, no entanto, nós já temos a ideia de, a partir da próxima semana, nós diversificarmos. Nós atingimos também as outras regiões da cidade, bairros como Felipe Camarão, bairros como Alecrim, né, bairros aqui da região leste, que não são bairros muito grandes, são bairros menores, por isso a demanda, vamos dizer,
não é tão grande como esses bairros mais volumosos, mas nós sabemos que a situação também é crítica. Então, nós vamos fazer um planejamento que atinja também as outras áreas da cidade. Mas eu volto a dizer, ainda assim eu peço mais um pouco de paciência para a população, porque nós só teremos realmente um impacto mais significativo na questão das lâmpadas apagadas quando nós tivermos o contrato de manutenção. Tá bom, secretário. Já que o senhor falou que tem um planejamento, e se for possível, obviamente, seria interessante, se o senhor me permitir, eu cobro sempre no começo da semana esse planejamento da semana, porque eu adianto para o pessoal. Perfeito. Né? Eu já deixo aqui o compromisso com você de público. Tá certo. A priori é o seguinte, queria agradecer a sua participação, a gente entende que você chegou há pouco tempo, está tentando arrumar a casa, até reconhecer o que você tem para a partir daí fazer. Não se chateie se eu cobrar, eu cobro muito, é minha função e como você deixou à disposição, existe uma cobrança muito grande, não é minha, naturalmente, é da população que usa a gente como essa ponte, sabe? População ponte com a autoridade. E desejar sucesso para você, porque o seu sucesso é o sucesso da cidade. Tomara que dê certo, porque todos nós vamos ser beneficiados. Não, eu recebo com total boa vontade as críticas construtivas, as sugestões, né, as reclamações. Inclusive, eu fui por 3 mandatos vereador da cidade, então era o meu papel, inclusive, cobrar, né, fazer esse papel. Agora eu estou do outro lado agora, agora né? eu estou do outro lado, não é fácil. Não é fácil, porque realmente é uma secretaria muito complexa, muitos serviços, muitas necessidades, mas nós estamos fazendo o melhor para prestar o melhor serviço à população. No entanto, como toda transição, ela leva um tempo para as coisas realmente tomarem o trilho, mas a nossa ideia é realmente dar uma resposta efetiva para a população. Secretário Felipe Alves, da CESUR, muito obrigado pela participação aqui no programa. Eu é que agradeço. Até a próxima.